E aí, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje em Gênesis 1 a gente vai falar sobre a criação e alguns segredos escondidos por trás deste primeiro capítulo bíblico. Aliás, você sabia que já nesse primeiro texto existe um manual que explica para nós como vivermos bem aqui nessa terra? Então puxa uma cadeira, vem comigo, porque hoje a gente vai falar de Bíblia. Em Gênesis 1, versículo 1, nós lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ora, para um ser criador, no princípio, ele está antes do princípio. Imagina comigo um tapete. Só tem uma maneira do tapeceiro ter feito esse tapete. Ele não pode ser o tapete, ele tem que vir antes do tapete. Então o texto diz, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio não é de Deus, o princípio é dos céus e da terra. Ou seja, não existe um início para Deus. Deus é o início de tudo. Ele sempre existiu. No princípio o texto diz que Deus criou os céus e a terra. Essa ordem já nos dá uma direção de Deus sobre o que nós devemos fazer e como devemos nos comportar em relação às prioridades da vida. Na introdução eu disse que esse texto contém um manual que nos ensina como vivermos bem aqui nessa terra. E já nesse primeiro versículo nós encontramos um direcionamento bíblico muito importante. Precisamos aprender a colocar os céus em primeiro lugar. O texto é claro dizendo: no princípio Deus criou os céus primeiro, depois a terra. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus 6, os versículos 19 e 20, ensinam a nós juntarmos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Isso nos ensina que é muito mais valoroso nós adotarmos comportamentos que nos enriqueçam no céu quando comparado à terra. Colocar os céus em primeiro lugar vai além do que simplesmente mudar a ordem da nossa vida diária. Não é eu servir a Deus de manhã e à tarde servir a outro Senhor, mas sim eu ser um servo exclusivo de Deus. O céu em primeiro lugar é eu abdicar as minhas vontades terrenas, as minhas vontades carnais, e colocar em primeiro lugar aquilo que agrada ao céu. O grande problema é que o modelo hoje é terra e céu. Primeiro eu agrado os homens, primeiro eu satisfaço a vontade dos homens, e se sobrar, eu dou um pouquinho para Deus. Pedro, em Atos 5, versículo 29, diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Quer ser feliz, quer ser bem-sucedido? Coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Você percebeu que Deus chama à existência coisas que não existem como se elas já existissem? Isso nos expõe a um comportamento: fé. Isso porque, para eu viver bem nessa terra, número 1, eu tenho que colocar os céus em primeiro lugar. E número 2, nós precisamos viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como afirma a palavra no texto em Hebreus 11, o verso 6. E de forma dupla, os textos em Romanos 1,17 e Hebreus 10,38 afirmam que o justo viverá pela fé. Portanto, tenha fé. Pratique e exerça a fé. Tiago 2,17 afirma que uma fé sem obras é morta. Ou seja, quando eu não a coloco em cena, quando eu não vivo momentos da vida em que somente a fé em Deus me possibilita viver o extraordinário, eu estou tendo uma fé morta. Um pai que responde ao filho, Deus proverá, momentos antes de torná-lo sacrifício a Deus, esse é um homem de fé. Um leproso que aos pés de Jesus diz, se quiseres, podes me curar. Isso também é uma pessoa de fé. Que sejamos eu e você também um homem e uma mulher de fé,
tendo certeza naquilo que nós não conseguimos ver, mas esperamos em Deus. Agora Deus faz a luz. E observe que Ele faz a luz antes de providenciar as outras coisas. Isso se dá porque, na ótica bíblica, não se deve fazer nada no escuro. Já viu alguém que se converteu e disse assim: depois que eu me converti, parece que tudo piorou? Isso é verdade, porque depois que entregamos verdadeiramente a nossa vida a Cristo, acende uma luz em nós que mostra toda a sujeira que estava escondida e que agora nós precisamos tirar. Gente que não cabe mais, costumes que não cabem mais, posturas que não cabem mais, coisas que não cabem mais. É isso que a luz vem mostrar para nós. Um outro efeito importante que a luz promove para nós é a visibilidade. Já tentou andar num lugar no escuro que você não conhece? Parece que a gente bate nas coisas em todo lugar, porque a gente não está habituado com aquele ambiente. E tá escuro, então mesmo com o braço estendido, tentando ajudar ali com o tato, mesmo assim a gente bate em tudo quanto é lugar, bate a canela, bate o dedinho, bate até o braço, até a cabeça às vezes. Desse mesmo jeito funciona uma vida sem luz, que é importante para dar uma visão clara para nós das coisas. O que fica de exercício é que antes de fazer qualquer coisa, a gente deve iluminar. Vai montar um negócio? Ilumine. Bote conhecimento aonde você vai entrar. Vai abrir um comércio? Pesquise. Vai conhecer alguém? Converse com os pais, com os amigos, para ver aonde você está entrando. Vai pedir um conselho? Peça primeiro a Bíblia, porque ela diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Dito isso, ilumine hoje áreas na sua vida que você acha que precisa de iluminação. Peça para Deus hoje uma melhor visão do ambiente e com certeza Ele vai te esclarecer. No versículo 16, Deus faz 3 coisas que nos remetem a uma lição muito poderosa e crucial. Ele faz o sol, a lua e as estrelas. A esses ele dá o nome de luminares. 2 grandes, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Ele também faz uma menor, que em grande quantidade são feitas as estrelas. As 2 criações maiores, o sol e a lua, representam governo, enquanto as estrelas representam direção. As estrelas no tempo bíblico eram de muita valia porque elas davam sinais muito importantes, marcando épocas e estações. Então, por meio das estrelas, os agricultores conseguiam se programar e se informar. Com elas, eles tinham uma ideia da proximidade do tempo de colheita e também da melhor época para semeadura de determinadas plantas. Também era possível saber as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Somado a isso, eles também tinham uma orientação de tempo para alguns eventos e marcos religiosos que eram feitos uma vez por ano. Por último e não menos importante, as estrelas funcionavam como um sistema de navegação. Eram o Waze da época. É claro que não tinha esse tanto de aviso de radar, semáforo e lombada, mas era um importante orientador e apontador de direções. E vamos colocar mais uma função que não pertence exclusivamente às estrelas, mas sim a toda a criação, que é simbolizar a glória e o poder de Deus, como entendemos em Salmos 19, o verso 1. Agora sim, falando sobre as 3 criações e suas representatividades no geral, nós precisamos ter governo e direção na vida. Governo, sol e lua, e direção, estrelas. Existem muitas pessoas que andam desgovernadas e sem rumo,
como se estivessem sendo levadas pelo vento. O verso 16 nos ensina que é preciso ter sol nos momentos de dia e lua nos momentos de noite. Viver o dia representa quando tudo vai bem, sabe? Quando a bênção chega, quando o mar se acalma e quando o solo está estável. São nesses momentos que alguns perdem o governo. Ficam arrogantes, mudam de caráter, dão legalidades a coisas que desagradam a Deus. A verdade é que o fim de tudo isso é o pecado. Parece que antes do dia chegar, essa pessoa vive bem, sabe? Mas depois que amanhece, ela acaba se perdendo e principalmente perdendo o governo. O exemplo disso é o rei Herodes, que na sua festa de aniversário, e devia ser uma baita de uma festa, né? Ele viu uma moça chamada Salomé, uma menina, que estava dançando diante de todos e chamou a atenção do rei. Então o rei Herodes, acredito que um pouco afetado pela bebedice, acabou perdendo o governo com uma decisão. Por outro lado, nós temos algumas pessoas que parece que se atrapalham na transição do momento dia para o momento noite. É quando a conta aperta um pouco, quando a saúde não está 100%, quando os problemas surgem e alguns acabam deixando de governar também de noite. Dia e noite são momentos. Servir a Deus não nos exclui de passarmos também por períodos ruins. Jesus, na sua vida na terra, nos alerta que no mundo teríamos aflições, mas que não deveríamos temer, porque com certeza, tendo governo em nossas vidas, em Cristo Jesus que venceu o mundo, somos mais do que vencedores. Então não é um momento, uma crise, uma situação passageira que vai me derrotar, porque maior é o que está comigo do que qualquer coisa que o mundo possa me fazer enfrentar. Nós lemos o verso 24, mas a verdade é que a partir do 20, Deus começa a criar já os animais. O início se dá no 5º dia. Todo tipo de seres vivos marinhos, aves que voam, grandes monstros do mar, seres do mar e todas as espécies de aves, respectivamente, foram criados. No 6º dia, todo tipo de animais domésticos, selvagens e que se arrastam pelo chão são criados. Eu não sei se você já viu um programa de natureza animal. Nesses tipos de programas nós podemos ver as diferenças de números entre os diferentes tipos de animais e as suas espécies. Milhões de herbívoros para centenas de carnívoros nos passa a mensagem de um ambiente sustentável, que se mantém e que se regenera. O que Deus está querendo dizer para nós com isso? Use a capacidade que Deus te deu para organizar, dimensionar e gerir recursos. José, no capítulo 41 de Gênesis, administra 7 anos de fartura e 7 anos de fome em uma super terra, uma terra enorme que era a terra do Egito. Isso porque Deus interpretou a ele o sonho do rei que falava sobre a situação de colheita em muitos países durante 14 anos. Essa sustentabilidade não é somente no âmbito de dinheiros e bens, mas também se estende para a lei da semeadura e tudo o que existe na vida. Existem momentos em que nós plantamos força na vida e outros que nós vamos utilizar da força que foi plantada. E existem também momentos que nós vamos plantar credibilidade e outros que nós vamos desfrutar e sermos abençoados por sermos uma pessoa de palavra. Ao fazer a colheita, separe uma parte para o novo plantio. E com certeza, pela graça de Deus, Ele vai continuar nos sustentando. Pai Santo, te louvamos pela Tua Palavra. Obrigado por deixar essas Escrituras para ser iluminação para caminharmos. Ela é poderosa e, além de nos ensinar o caminho que devemos seguir, ela faz com que venhamos refletir sobre tudo na vida. Baseado neste primeiro capítulo,
Oramos para que o Senhor venha nos ajudar a priorizar os céus, que tenhamos luz em nós, capazes de nos fazer enxergar aquilo que muitas vezes está escondido. Nos conduza ao governo de nossa casa, de nossa vida, de tudo que está ao nosso alcance. Seja a nossa direção, nosso alvo, Pai, e o motivo de tudo que somos. Hoje, nossa resposta para uma vida separada do pecado, da inveja, da prostituição, da ganância e de tantas outras coisas, seja que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Criador dos céus e a terra. Amém.